Uma coisa começou a acontecer com muita frequência nos últimos anos aqui no consultório. Pessoas finalmente estão conseguindo emagrecer, principalmente depois do crescimento das medicações para a perda de peso. Isso realmente mudou a vida de muita gente. Mas junto com esse emagrecimento, começou a surgir uma outra queixa muito comum. A paciente emagrece aproximadamente 30, 40 quilos, às vezes até mais. Só que quando ela se olha no espelho, percebe que ainda existe algo que a incomoda. E muitas vezes esse incômodo não tem mais relação com a gordura, mas com o excesso de pele. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Priscila Cruz, cirurgiã plástica, e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que tem aparecido cada vez mais aqui no consultório: a flacidez após grandes perdas ponderais. Porque muitos pacientes conseguem atingir o peso que desejavam, mas ainda não conseguem enxergar no espelho o resultado que imaginavam alcançar. E eu vou te explicar por que isso acontece, quando existe indicação cirúrgica e quais tratamentos realmente fazem sentido para cada caso. Existe uma expectativa muito comum de que quando a pessoa emagrecer, o corpo automaticamente vai ficar firme, como se a pele acompanhasse exatamente essa perda de peso. E na prática, não é bem assim. A pele possui uma capacidade de retração, mas essa capacidade ela é limitada. E esse limite depende muito da idade do paciente, da genética, da qualidade de pele, do histórico do aquele famoso efeito sanfona e principalmente do tempo que aquele excesso de peso permaneceu presente no seu corpo. Porque quando uma pessoa passa anos acima do peso, a pele permanece esticada durante esse tempo. E dependendo da intensidade desse esticamento, ela pode não conseguir voltar completamente ao que ela era antes. Por isso que é muito comum ouvir aqui no consultório: doutora, eu consegui emagrecer, mas ainda sinto que o meu corpo não acompanhou a mudança que eu desejava. E geralmente ela está falando de flacidez, da pele sobrando no abdômen, da pele sobrando no braço, da flacidez nas costas, na parte interna da coxa, ou até mesmo das mamas. E em muitos casos isso não gera apenas um desconforto estético. Existem pacientes que apresentam assaduras, dificuldade de praticar atividade física, desconforto ao caminhar e até dificuldade para encontrar roupas que se sintam confortáveis usando e disfarçando aquela flacidez. E é justamente nesse momento que a cirurgia plástica passa a fazer sentido, porque o objetivo deixa de ser emagrecer. A paciente já emagreceu. Agora o objetivo passa a ser tratar aquilo que o emagrecimento sozinho não conseguiu resolver. Uma coisa que eu gosto sempre de esclarecer é que hoje existem muitas promessas na internet. Cremes, aparelhos tecnológicos e tratamentos que prometem resolver qualquer grau de flacidez. Mas quando existe excesso de pele de verdade, nós estamos falando de um tecido que está em excesso. E nenhum creme é capaz de remover excesso de pele. As tecnologias têm sim sua importância. Elas podem melhorar a qualidade de pele, estimular a retração em alguns casos e complementar a remoção do excedente. Mas elas não substituem uma boa indicação cirúrgica quando existe excesso de pele importante. Por isso que a avaliação individualizada ela é tão importante, porque não existe uma cirurgia que serve para todo mundo. Não existe um tratamento padrão. Cada paciente ele emagrece de forma diferente. Cada pele responde de uma forma diferente. E cada corpo possui necessidades diferentes. E é justamente na consulta que nós conseguimos entender o que realmente está incomodando o paciente, e ainda há de gordura localizada e qual excesso de pele será tratado no seu planejamento. Talvez essa seja a principal mensagem deste vídeo. Emagrecer é uma conquista formidável, mas para alguns pacientes existe uma segunda etapa de transformação. E essa etapa é tratar as alterações que ficaram depois do emagrecimento. Hoje nós temos diferentes possibilidades para fazer isso de uma forma segura, planejada e individualizada. Porque no final das contas, o tratamento não deve ser baseado apenas na quantidade de peso que o paciente perdeu, mas principalmente naquilo que o corpo dela precisa naquele momento.